Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência à análise e resolução detalhada das questões de química da prova do Enem Principal de 2020 e hoje vamos pegar a questão número 94. Um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. O catálogo dos óleos essenciais apresenta, para a escolha da essência, estas estruturas químicas. E aí vocês estão vendo, galerinha, que ele deu para você, então, a estrutura de 5 compostos orgânicos. E a pergunta é, qual substância o empresário deverá utilizar? Aí vem as alternativas. Bom, a temática dessa questão trata-se basicamente de você identificar alguns pontos que caracterizam uma substância orgânica que foi dita no enunciado. Vou marcar para vocês aqui para a gente destacar. Cadeia poliinsaturada, tá? Vou explicar o que significa. Hidroxila em carbono terminal. Pronto, se você souber o que é isso aqui, você responderia a questão, certo? Só que eu sei que vocês assistem os meus vídeos aqui no canal porque vocês querem um algo a mais, né? Aqui a gente sempre procura dar o algo a mais para vocês. E uma coisa que me chamou a atenção no texto dessa questão e que pode ser possivelmente tema de questões futuras é a questão dos óleos essenciais, tá? É essa dica que eu vou te dar. Vou apontar algumas coisas aqui relevantes, tá? Até porque o que nós fazemos aqui, gente, é uma resolução completa, sim, mas não é uma videoaula completa do assunto. Mas muitas coisas que eu vou te falar já servem de base e dica para você aprofundar. Esse estudo dos óleos essenciais, gente, é extremamente importante. Isso está em alta nos vestibulares, o Enem trouxe isso em 2020 e poderá trazer nas provas de 2021, 22, 23, não sei qual ano que você está assistindo esse vídeo. Os óleos essenciais, eles têm uma característica de terem uma fragrância muito boa. Você extrai ele a partir de vegetais, são compostos predominantemente apolares, por isso que são óleos. E essa palavra essencial, gente, é simplesmente no sentido de ter um aroma agradável. Eles são muito utilizados na síntese da matéria-prima de perfumes, a essência de perfumes. Lembrando que essa essência dos perfumes, ela basicamente pode ter duas origens. Ela pode ter uma origem natural, mas ela pode ter também uma origem sintética, uma origem artificial. E um outro detalhe interessante, ainda falou um pouquinho sobre essa questão da química dos perfumes, é que muitas das vezes a estrutura sintética, aquela molécula que é a essência do perfume que é sintetizada em laboratório, a estrutura química dela imita alguma estrutura química que já exista na natureza e que já é conhecida pelos perfumistas. Olha só que detalhe interessante. Então, a natureza, como sempre, inspirando os homens, inspirando a ciência a construírem coisas parecidas para tentar imitar esses aromas. Como é feito o processo de extração desses óleos? É uma outra coisa que o vestibular pode te perguntar, tá, galera? Com relação à extração, existem várias maneiras. Vou citar algumas aqui para vocês. Existem algumas formas de extrair esses óleos. Por exemplo, esses óleos eles podem vir de pétalas de rosas. E aí a pétala já é uma parte da planta que é um pouco mais sensível. Então, em alguns casos, essas pétalas elas são colocadas em cima de uma placa, uma espécie de material poroso que tem natureza apolar. E aí essa natureza apolar do material poroso ajuda a puxar esse óleo, ajuda a extrair. E aí depois você tira aquela pétala e coloca outra e o processo continua. E ao final, esse óleo ele passa por um processo de destilação para você concentrá-lo. Você pode extrair esse óleo essencial por meio de um tipo de destilação, tá? Destilação mesmo. Algumas pessoas chamam de destilação por arraste ou destilação a vapor, em que você coloca esse óleo essencial para sofrer destilação. Pode ser, por exemplo, com a água. Quando a água no aparelho de destilação ela sofre evaporação, ela carrega esses vapores de óleo, visto que
Esses óleos essenciais, de um modo geral, eles têm uma característica de volatilidade. Então, apesar de serem óleos, eles são substâncias relativamente voláteis. E isso tem que fazer sentido na tua cabeça, por quê? Porque se é uma coisa cheirosa, você sente o cheiro de alguma coisa que está no estado gasoso e não que está no estado líquido. Então, essa característica da volatilidade permite com que eles passem por um processo de destilação. E aí, quando você destila essa água, a água ela arrasta o óleo e no final, quando terminar a destilação, a água e o óleo elas não se misturam. Então, você pode separar por um processo de sifonação, que é um processo também de separação de misturas. Pode ser feita também a extração de óleos essenciais de molho em solventes orgânicos. Um dos principais solventes utilizados para a extração de óleos essenciais são éteres, tá? O éter ele é um material que funciona muito bem para extrair compostos orgânicos, predominantemente de natureza apolar. Então você deixa ali o material de molho alguns dias em éter e o éter ele vai fazendo o processo de extração. Lembrando que esse processo de extração, gente, é o mesmo que acontece na preparação de um chá, né? Quando você deixa a folha de molho na água. A diferença é que quando você vai preparar um chá, você coloca a folha que você quer preparar o chá, no caso, de molho na água. No caso dos óleos essenciais, você normalmente coloca em éter. Pode ser um outro solvente orgânico também de natureza apolar, mas o éter é um dos principais utilizados. Bom, galera, fica a dica então, ó, dei alguns insights aqui para vocês. Fica a dica então para você pegar essa temática óleos essenciais, converse com seu professor e peça para ele te dar algumas orientações e aprofundar, porque isso aqui certamente será tema de Enems futuros, beleza? Agora, fiz a minha parte aqui com vocês, o diferencial, agora vamos responder a questão, tá? O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada. Poli quer dizer várias, tá, gente? Então tem várias insaturações. Bom, pode ser o número 5 nesse contexto? Não, até pode. O número 4, composto aromático, poliinsaturado, podemos considerar, né? Se a gente enxergar que o aromático ele tem um sistema ressonante, ok. Esse 3 aqui já não tem nenhuma insaturação. Esse 2 eu já não posso considerar poli porque ele seria monoinsaturado, tá? Poli dá a ideia de mais de uma insaturação. E esse composto 1 também. Então vejam que se eu soubesse o conceito aqui de poliinsaturado, eu ficaria em dúvida em 3 alternativas. Hidroxila em carbono terminal. Opa, hidroxila. O número 5 aqui está fora. Porque esse grupo CHO que vocês estão vendo aqui, galera, é o grupo funcional de um aldeído, ó. Não é uma hidroxila, tá? Esse OH aqui, galera, tem uma hidroxila? Tem. Só que essa cadeia é uma cadeia fechada. A cadeia fechada, ela não vai ter o carbono terminal, o carbono da ponta, sabe? Aquele carbono que fica na pontinha da cadeia. E mesmo que você considerasse nesse número 4 carbono terminal como sendo o último, a hidroxila é a função orgânica. Na hora de você numerar a cadeia carbônica, o carbono que carrega a hidroxila vai ser o carbono de número 1. Ou seja, esse número 4 aqui ó, já foi embora também. Sobrou o número 1. No composto número 1, nós temos uma cadeia poliinsaturada? Temos, ó, nós temos mais de uma insaturação, você já pode chamar de poliinsaturada. Tem hidroxila em carbono terminal? Tem, porque a hidroxila, galera, aqui ela está na ponta da cadeia. Ah, professor, mas esse carbono ele é o carbono de número 1, não é verdade? Ó? Então, se fosse por essa lógica, esse aqui teria eliminado. Mas lembra que eu falei para vocês que esse carbono terminal, ele pode te dar duas interpretações, tá? Você pode interpretar que o carbono terminal seria o último, mas de um modo geral, você considera que carbono terminal é um carbono da ponta, tá? Um carbono de ponta de cadeia. Como eu falei para vocês aqui, ó, o ciclo é um composto fechado, o ciclo não tem carbono terminal. E aí eu falei que mesmo que nós considerássemos que o carbono terminal fosse o último, que carrega a hidroxila é o primeiro. Aqui o carbono que carrega a hidroxila realmente é o primeiro. Se nós formos numerar a cadeia aqui, ó, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mas essa cadeia ela é aberta. Se ela é aberta, ela tem ponta. E a hidroxila está numa extremidade, ela está num carbono terminal, não necessariamente o último carbono da cadeia carbônica principal,
Claro, então, galerinha, que a alternativa correta aqui da nossa questão seria a letra A, beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera, dessa pegada diferenciada aqui do canal de resoluções extremamente detalhadas, comentando pontos e dando dicas de estudos para vocês. Eu peço todos os vídeos, galera, ajudem o crescimento do canal. É só vocês pegarem esse material e compartilharem com os colegas. Lembra que essas resoluções assim são um diferencial que eu posso oferecer para vocês. Você encontra vários canais com resoluções das questões, mas a minha proposta é trazer algo a mais para vocês, porque lembre-se, quando a gente fala em vestibular, a maioria dos alunos não passam. Então, se você faz o que a maioria faz, você vai obter o resultado da maioria, ou seja, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Beleza, galerinha? Conto com a ajuda de vocês deixando o like, um comentário e compartilhando. E muito em breve eu volto para darmos sequência à nossa playlist Enem 2020. Grande abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu!